E aí, pessoal que está nos assistindo aí de longe, estamos voltando aqui. Eu quero dar continuidade. Aliás, eu tenho feito isso, para quem não sabe, mas de tempos em tempos eu tenho trazido uma mensagem sobre exatamente isso aí, ó, o fim dos tempos. Né? Não é uma questão assim de amanhã nem depois, não é esse conteúdo da gente falar sobre datas e coisas. Tem muitas coisas maravilhosas para nós caminharmos. E a finalidade, gente, justamente de a gente poder estar ensinando sobre isso, é para que eu e você estejamos preparados. Porque se você for estudar sobre esse assunto, você vai ver o recado de Deus sempre dizendo: esteja vigilante, esteja preparado, não durma, mas seja uma pessoa acordada. Paulo fala sobre isso, o apóstolo Pedro, Jesus fala sobre isso. Então é super interessante, porque não é uma questão assim do lado de fora, sabe, gente? Daquilo que a gente olha e vê todos os dias. Porque nós vamos olhar cada vez mais o mundo piorando, infelizmente, isso é bíblico. E é assim que tá determinado que seja para que ele possa voltar. Mas essa é uma consideração que eu quero trazer para vocês, e eu venho trazendo para você alimentar o teu espírito, numa esperança verdadeira. Porque o apóstolo Paulo, quando fala sobre esse assunto, ele diz assim: consolai-vos uns aos outros, cara. Na esperança que o nosso Senhor está voltando. Diga aleluia aí. Está mais perto do que a gente imagina. Então hoje, eu quero começar a falar sobre o dia do Senhor. Mas na verdade eu quero falar o tempo em que vivemos e o dia do Senhor, porque eu preciso colocar isso. Sobre o dia do Senhor, eu vou fazer essa colocação antes de colocar os versículos, as passagens para a gente dar uma lida, porque são várias. Aliás, eu já fiz esse comentário, eu volto a repetir, preste atenção. O Velho Testamento tem muito mais profecias falando sobre a segunda vinda de Jesus do que da primeira. É impressionante como está lotado de passagens falando sobre o dia do Senhor como a sua segunda vinda. Como um tempo onde todas as coisas terminarão nessa dispensação na vida do ser humano, nessa intervenção e na liberalidade que Deus concedeu ao homem que vivesse essa jornada sobre a face da terra. Isso não será para a eternidade dessa maneira como está. É só a gente estudar a Bíblia e ler a Bíblia que a gente vai ver que isso aí está chegando a um fim. Então eu quero te falar sobre o dia do Senhor, uma coisa que é importante. Eu tenho estudado bastante num conteúdo de ler e deixar o Espírito Santo me mostrar. Eu vou lá numa outra passagem, leio também, eu fico meditando, porque essa é a melhor maneira. Porque se você começar a procurar muitos comentários, há uma tendência a você ouvir mais sobre o que as pessoas pensam a respeito do fim dos tempos do que o que Deus tem a dizer. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. Não significa, porque pessoas ouvem outras pessoas, são importantes. Muitas vezes a pessoa tem uma revelação e algo bem legal que vai acrescentar, mas o que você tem que ter firme no teu coração é que você não pode sair, nem eu nem você, desse sistema: a palavra e o Espírito Santo. Vou repetir: a palavra e o Espírito Santo. E eu venho aprendendo que quanto mais eu leio e fico mastigando, igual um chiclete a palavra, essa é a palavra no original, falando sobre ruminar, sobre meditar. Eu tenho descoberto que o Espírito Santo começa a te dar claridade de coisas que eu não tinha percebido antes. E muitas vezes, isso é a tua experiência e a minha também. Muitas vezes, gente, lendo uma passagem, porque você tem um hábito de ler, ou você conhece relativamente a Bíblia, o que acontece? Ele te mostra uma outra palavra, uma outra passagem. E você vai lá naquela outra passagem e se encaixa perfeitamente. Alguém está entendendo como é que ele faz? Porque ele é o mestre, é o verdadeiro que me ensina. É ele que me revela. É ele que mostra até onde eu preciso ir. Você está entendendo? Não é meramente, eu estava conversando com a Janine sobre isso, não é meramente uma questão apenas de você estudar. É uma questão de você deixar ele te conduzir pela verdade. Ah, você está aí, rapaz, eu pensei que não tivesse. Cara, eu sou empolgado demais com isso, gente. Sabe por quê? Porque eu fico nesse processo. Eu estava falando para a Janine, ficar pensando, aí eu sento, leio um versículo, aí eu falo: Deus, deu uma passagem poderosa, um negócio que falou comigo e tal. E aí Deus, ele mesmo te empurrando, e ele vai te mostrando, dando claridade. Mas qual é a relação? O Espírito Santo que habita em mim e em você, do qual nós temos que valorizar, diga aleluia.
Falamos um mês aí praticamente sobre a ação do Espírito Santo, cara. E nós temos que valorizá-lo como aquele que me ensina todas as coisas e me guia a toda a verdade. Eu tenho aprendido na minha jornada, e quanto mais você busca, você acha. Mas Deus está esperando aqueles que o buscam. Porque se eu não fizer nada, nada acontecerá. É uma parte que está no coração do ser humano que Deus percebe e Ele vai lá então alimenta. Nós vemos, por exemplo, Daniel recebendo revelações sobre o fim dos tempos fantásticas, que são o fundamento do fim dos tempos. O Apocalipse é só uma, vamos dizer assim, eu estou aqui ratificando não, como é que é? É isso mesmo? Ratificando o que Daniel escreveu, porque João tem muitas visões, mas está toda a base a Daniel. Jesus, quando fala fim dos tempos, vai para Daniel. Mas tudo começou com Daniel por um coração assim, um coração que buscava. Um coração que começou, como está escrito no capítulo 9, eu entendi pelos livros, olha, então ele buscava. E por causa daquilo ele começou a fazer uma oração e Deus enviou um anjo para começar. É mesmo? Então faz o seguinte, agora eu vou te explicar muita coisa, olha, anota aí que eu vou te falar tudo sobre o fim dos tempos. Nossa! Essa é uma pessoa que eu quero bater um papo com ele, Daniel. Garoto bom. Mas fim dos tempos, em relação ao dia do Senhor, porque a palavra de Deus ela fala sobre muito, a gente ainda vai conversar sobre isso, mas o dia do Senhor, você tem que olhar como uma moeda, tem dois lados. O dia do Senhor, como a sua segunda vinda, é um dia que por um lado é terrível, é desesperador, é horripilante, apavorante. Por outro lado, é um dia de glória, de majestade, de descanso eterno, de tranquilidade, até que enfim. Tem os dois lados. E a gente vai analisar isso para frente. Não vai dar tempo de eu cobrir tudo isso. Então pega essa moeda desses dois lados, porque ela é assim. Ela tem esse cumprimento, um cumprimento de destruição, essa é a palavra, de acabar com a malignidade, e esse cumprimento de um reino eterno sendo estabelecido sobre a face da terra, com Jesus e os santos, que somos nós. Cara, que é isso, cara? Legal, eu vou te mostrar uma passagem que falou muito ao meu coração, aliás, são muitas, tá? Então, ao longo do tempo, a gente vai conversando aí, maravilha, vamos embora estudar, vamos embora encher o nosso coração disso, mas ela é difícil de engolir, porque essa é uma das passagens, uma delas, no Velho Testamento, onde se fala bem enfaticamente sobre um dia, cara, um dia difícil para o mundo. Vou repetir essa palavra, um dia super difícil para o mundo. Então vamos lá, Isaías, nós vamos falar sobre a primeira parte ainda sobre o dia do Senhor, tá bom? Já estamos no capítulo 12 aí. Ok, Isaías 13:6. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Olha aí, eu estou frisando algumas coisas ali, assim, mais em negrito. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Meu Deus, segura. Vamos continuar. Por isso, todas as mãos... Por isso todas as mãos desfalecerão. Olha só como está escrito, gente. E o coração de todos se derreterá. Olha o verso 8. Ficarão apavorados. Angústia e dores tomarão conta do ser humano, dos homens. E se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros. Uau! Com os rostos da cor de fogo. Veja o verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia o quê? Cruel, com ira, ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Uau!
Deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, Ele é amor. Se Jesus não veio, é porque a manifestação do amor dele está direta, rolando. Em termos daquilo que Ele é, longânimo, benigno, para que todos se arrependam. Julgamento do ponto de vista do céu são oportunidades para serem salvos. Os julgamentos que o Apocalipse fala, depois a gente vai analisar isso também para frente, sobre os 21 julgamentos, a começar pelos selos, as trombetas e os cálices, as taças. Você vê a intensidade deles aumentando como se fosse, caramba, como é que é? Vai acordar ou não vai? E as coisas que estão para sobreviver à terra são exatamente o que está escrito. Mas tudo com a finalidade não de destruição, mas dando oportunidade antes desse dia aí, dando oportunidade para que o coração se abra e se entregue a Ele. O ser humano é terrível, cara. Quando fecha o coração. Então, na verdade, os julgamentos têm caráter redentor. Abençoado é você que já entregou a tua vida para Jesus, cara. Mas veja como é que é a descrição. Vamos ver o próximo verso. Porque as estrelas, é super interessante, está tudo ligado lá, Apocalipse fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, ao nascer, vai se escurecer e a lua não fará resplandecer a sua luz, está escrito. E agora entra a voz de Deus dizendo assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade. É interessante porque Deus estabeleceu coisas que são universais, está estabelecido, são leis. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Alguém está entendendo? E o que tem acontecido? Quanto mais malignidade, mais se colhe malignidade. Então, da mesma maneira que nós estamos caminhando para uma grande colheita, a colheita de malignidade e de perversidade só aumenta, gente. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Que diazinho, hein, pastor? Não é diazinho, não. É o dia do Senhor. É o dia de quem? Não é o dia do homem. Gente, preste bem atenção, o dia do homem é hoje. O dia do homem, para mim e para você hoje, é a oportunidade que Ele nos dá de nós abrirmos o nosso coração e recebê-lo como Senhor e Salvador. E não é só isso não, viver para Ele. Hoje é o dia do homem. E Ele é longânimo, hein? Já são quase 2000 anos. Quase. 2000 anos de oportunidade. Mas o dia que é dele vai chegar. Não tem jeito. Ele é justo. Quantos creem que nosso Deus é justo? É isso aí. Não pense numa justiça humana, cara. Eu já vi gente falando tanta besteira. Pastor, mas se Deus é tão amoroso, tão tremendo, né? Ele é amor, Ele é compassível. Será que Ele não vai dar uma oportunidade para Satanás? É a maneira humana de pensar, cara. Tadinho. O cara quer te matar, tu está falando tadinho, rapaz? Ele é um destruidor. Foi um destruidor da humanidade, esses milênios todos, destruindo esse lugar e as pessoas. Mas a nossa maneira humana, cara, não se encaixa com a maneira humana. A gente não pode olhar da maneira humana. Nós temos que ler a verdade e crer na verdade. Se você não entende coisas hoje, e eu também, saiba de uma regra muito legal. É assim mesmo. Continua crendo em Deus. Não vou repetir. Se eu não entendo muita coisa que acontece, e a minha mente fica assim, o que eu tenho que fazer? E você? Continuar crendo em Deus e caminhando com Ele. Não pare para tentar entender coisas, porque não vai dar certo. Porque se eu for nesse negócio de entender, eu quero tirar conclusões humanas de coisa e tal, e daqui a pouco eu estou decepcionado com Deus,
Por que ele fez isso? Cara, primeiro, você não sabe se foi ele. Segundo, você não sabe nada a respeito da pessoa que vem plantando, porque está no oculto, está no segredo. Fala aí para mim. E aí aparece um negócio desse, pastor, não estou entendendo. Por quê? Por quê? Porque sai do porquê, crê em Deus. O Espírito Santo sabe de todas as coisas, mas não significa que Ele te revelará todas as coisas. Ele revelará para mim e para você o que é necessário para aquele momento, para nós caminharmos. E se Ele quiser acrescentar coisas para que a gente tenha ciência e a gente siga adiante, Ele fará isso. Mas tudo com base nele, não no meu entendimento, naquilo que eu quero. Alguém está pegando? Isso aqui que eu estou conversando, gente, são coisas básicas para você e eu não nos desviarmos da verdade. Você não se desviará da verdade se esses conceitos que eu acabei de te falar ficarem firmes em você. Eu já estou vendo pessoas que estão acontecendo coisas e as pessoas estão desanimando, largando a Deus. Deus me abandonou, tchau, um abraço, por que isso, aquilo, outro e tal. Aí começa a soltar, vai embora, depois já não está nem mais andando com Deus. Por quê? Porque deixou a mente entrar, Satanás entrou na mente com questionamentos. Não estamos aqui para questionar Deus, nós estamos aqui para crer nele. Nós estamos aqui para crer nele. Não, pastor, eu não estou entendendo. Eu sei, você está falando na humanidade. Ele também não está te pedindo para você entender. Ele está pedindo para crer nele. Nós caminhamos porque cremos. Você está aqui nessa noite porque você crê. Não faz sentido muitas coisas do ponto de vista humano que nós enfrentamos. Eu não estou nem aí. Se o meu coração está em paz e eu estou caminhando, coisas estão acontecendo, eu não quero nem saber. Eu olho para ele e sigo adiante. Porque eu creio na bondade dele, na misericórdia dele. Isso não significa que eu e você não enfrentemos situações difíceis, determinados sofrimentos que pessoas passam. Não significa que Deus não os ama. Alguém está pegando? Não deixe a cabeça interferir, senão vai ficar difícil. Ler passagens como essa, nossa, se Deus é amor, por que isso? Ué? Sai dessa lama humana de pensar, a gente conversou sobre isso. Isso é uma lama humana, cara, isso é muito perigoso. Nunca duvide que Deus ame o ser humano, cara. Nunca, ouça bem o que eu quero te falar. Se um ser humano vai para o inferno, nunca duvide que Deus o ama. Que eu te garanto que Ele fez tudo para salvar essa pessoa. Um amém foi pouco, sabia? Cuidado com a operação das trevas na cabeça de cada um de nós. Eu estava aqui conversando com o pessoal, Jesus, me ajuda, aleluia. Eu estava aqui conversando com o pessoal do 3º ano. Se a igreja tiver que passar por dias muito mais difíceis que você está imaginando, ela vai passar. Agora a minha pergunta é, eu e você, estamos preparados para esse dia? Porque o segredo está na nossa preparação. Jesus falou, preparar. Isso não significa que Deus não nos ama. Se nós formos um dia perseguidos ao ponto de você é um cristão, é mesmo? Então eu vou te matar, porque está na legislação que eu posso te matar, vou te perseguir e tal, assim como tem a igreja perseguida e tal. E aí, você fala que Deus te abandonou? Deus abandonou os discípulos quando todos eles foram mártires? Abandonou João Batista sabendo que ele ia morrer daquele jeito? Significa que Deus não ama? Você está entendendo? Eu estou separando coisas, gente. Porque se você não se prepara para o pior, não fica achando aí que Jesus vai chegar e livrar a gente da grande tribulação, porque não está escrito isso. Já mando logo na lata. Quem não quiser assistir o vídeo, não assista. Porque pré-tribulacionista não sou mesmo, porque a Bíblia não fala sobre isso. É uma forçação de barra muito grande. Se a igreja com 300 anos começou numa perseguição, uma perseguição intensa, e no final, de repente, não pode ter um calorzinho a mais também, não? Mas Ele falou que viria para resgatar eu e você. Agora, se eu vou antes, martirizado, melhor para mim e para você. Você vai numa hierarquia alta, cara, o teu galardão é alto. Vai chegar lá como comandante, hein, Serginho? Olha aí. Não vai dar tempo, será que vai dar para nós? Não sei, né? Quem está entendendo o que eu estou conversando? Ok. Então seja uma pessoa preparada, porque os tempos que nós estamos vivendo não são fáceis.
É a marca da besta. Eu estava conversando com o pessoal aí quarta-feira. Pastor, não pode nem comprar nem vender. Beleza. Então, daqui a pouco passa as legislações que está acontecendo no mundo inteiro, nos países, legislações cada vez mais imorais, sem o menor fundamento, discriminando de tudo quanto é jeito, pessoas e tal. Daqui a pouco os cristãos vão ser colocados como rótulo de terroristas. O problema do mundo são eles, que não aceitam a modernidade desse mundo com tudo que está acontecendo. Fala aí para mim. Aí você vai numa empresa, eu sou qualificado para trabalhar, beleza, tal, então vamos fazer um contrato. Não, o contrato é esse, o teu trabalho é esse, legal e tal, mas olha, a empresa tem responsabilidades sociais, e ela tem umas campanhas aqui que você é obrigado a participar. Você vai encarar? Vai botar uns botos e fazer umas campanhas de falar algumas coisas aí, E agora? Não, mas Jesus entende. Ele entende, perfeitamente. Jesus entende, que sabe que é o meu trabalho, eu preciso trabalhar. É mesmo? Eu quero ver. E as coisas estão apertando para isso. Eu quero te falar, preste bem atenção, você vai ter que dizer não. Você quer caminhar no caminho para chegar à vida? Vai dizer não, mas pastor, mas se eu disser não, como é que as crianças vão comer lá em casa? Agora é que a jurupoca pia. Agora é saber se você realmente confia em Deus. Agora é saber se nós somos dele ou não. Vai apertar. Vai apertar. E vai apertar através de quê, pastor? Das legislações que estão sendo mudadas. O que eu estou falando para você é o espírito do anticristo que já está rolando e está lá no livro de Daniel. Ele fará mudar as estações, fará mudar as leis. Eu não estou nem percebendo, achando que vai vir um maluco me dando um negócio aqui que vai marcar como marca da besta. Marca da besta vai ser posicionamentos durante um tempo, cara, que nós vamos viver de legislações tão contrárias à verdade que você vai ter que pagar um preço. Em confiar nesse nível, ou então vamos pedir para sair. Na verdade é isso que está acontecendo. O negócio é bem sutil, e esse aumento é gradativo, e tem acontecido isso, está ficando pior. Nunca duvide de Deus, nunca duvide desse furor. Aqui está falando de um furor, de uma ira. A ira não é sobre a nossa vida, sobre o povo dele. A ira é sobre um julgamento sobre o sistema desse mundo. O sistema desse mundo envolve pessoas vivendo o sistema. Deu para pegar? É a ira. Nós estaremos sempre livres da ira de Deus, mas a ira dos homens, pode se preparar que ela vai aumentar. Se você quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, 2 Timóteo está falando sobre isso, você será perseguido. De uma forma ou de outra nós somos perseguidos por aquilo que cremos. Mas será que essa perseguição vai aumentar ao ponto entre virar vida ou morte? Creio que sim, em muitos lugares. Alguém está entendendo isso aí, gente? Mas esse é um assunto que parece que o cristão, cara, ele não quer, não fala nisso não, pastor, não. Aleluia, nós vamos embora, Jesus está vindo antes da tribulação, não vou nem saber quem é o anticristo. Cara, para mim, as pessoas estão entrando nessa e pensando dessa maneira, estão se despreparando. Como dias difíceis aconteceram, como a Segunda Guerra Mundial aconteceu, não interferiu muito nos outros continentes, é óbvio, tem toda uma questão econômica, né, de fracasso para o mundo inteiro, mas na Europa, cara, muitos cristãos ficaram injuriados, porque falaram, caramba, mas eu estou pensando que Jesus está vindo, que está tudo acabando, eu estou perdendo até o direito aí para minha casa, e aquilo outro e tal, e morreu gente pra caramba e Jesus não voltou. Fala aí. Então, que maré mansa é essa que a gente está pensando, gente, ouvindo de uma mensagem que é tão gostosa ao ponto da gente não sofrer? Não está dando para entender isso. Eu, sinceramente, cara, isso é um despreparo muito grande da igreja do Senhor. Você tem que estar preparado para tudo, cara. A preparação é de espírito. O que você vai perder se você morre aqui agora? Eu fiz uma boa pergunta. Eu te garanto, você não vai voltar. Vai chegar, chegou na casa do pai, não vai voltar, não quer voltar, eu sei. Mas vou orar só de raiva para você voltar.
Para você chegar aqui, você fala, quem foi o maluco que orou por mim? Pastor Sérgio. Pastor, eu já estava lá, pastor. Meu Deus, eu já estava lá e você orou para eu voltar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, cara. Você está pensando no humano ainda? Nós estamos pensando em coisas, em que eu tenho, não tenho, vou perder, não vou. Cara, isso tem que sair do nosso coração. Nós temos que ficar livre desse sistema de estar grudado a um mundo de coisas. Ele tem que ser livre. Livre como? Essas coisas não te prenderem. De nós caminharmos na direção, no vento do Espírito, naquilo que Ele fala para nós. Se eu tiver que estar aqui hoje, eu estou. Mas se eu tiver que estar no outro dia, em outro lugar, eu vou. Diga aleluia, nada me prende. Nem o cachorro que eu não posso levar. Dou o cachorro. Que é isso, cruel esse pastor, hein? Tem nada que me prenda, cara. Eu sou do céu, você também é do céu. Você é livre na mão dele, cara. O que está prendendo? Dinheiro. Aprendemos a viver cada vez mais assim, está tudo certo. Esse é um grande segredo para nós sermos protegidos em momentos cruciais. Seremos sempre protegidos para cumprir um propósito. Creio nisso tremendamente, gente. Eu falo isso para vocês porque eu vou te contar uma história. Isso é verídico. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi dizimada. Morreu gente pra caramba. Aquelas muralhas do templo e o templo foram completamente destruídos, tudo queimado, um negócio assim arrasador. Segundo o historiador Joséfo, depois você pode estudar, tem um livro desse tamanho assim, tem muita coisa lá para você pode ler, mas eu quero te falar que a maior parte, escuta isso que eu vou te falar agora, a maior parte dos cristãos que viviam lá, nenhum deles morreu. Maior parte. Por quê? Porque lembraram de Jesus quando ele disse, olha, quando os exércitos cercarem Jerusalém, o que está escrito lá? Pula fora. Por que eles pularam fora 40 anos depois? 40! Imagine aí uma geração passando para o outro que é cristão, dizendo aquilo que Jesus falou, aquela parada toda e todo mundo guardando no coração. Eles estavam preparados, e eles tomaram a base de sair, largar tudo e sair de Jerusalém quando viram os exércitos chegando, porque há 40 anos atrás Jesus tinha falado, vai ser tudo destruído, não fica aí não, pula fora. Eles fizeram por fé. Eles não ficaram agarrados à casa, a emprego, a qualquer coisa. Eles foram na direção de Deus. Nenhum deles se perdeu, da maior parte. Pastor, tomara que ele não venha na minha geração. Verso número 12. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro Ofir. Verso 13, portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar. Meu Jesus, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, acabei de falar para vocês, e por causa do dia do seu ardente, o quê? É isso aí, porque acabou. A palhaçada das trevas acabou. E todos aqueles que se uniram às trevas tiveram a oportunidade de não se unir. Você tem que crer nessa verdade. Deus dá a oportunidade a todo ser humano. É muito triste, cara, deixa o nosso coração constrangido de ver pessoas que nós estamos vendo nos dias de hoje, até mesmo dentro da igreja, assumindo determinados comportamentos numa crença que foi elaborada pela sua maneira de pensar, mas está afastada da palavra e acha que está com Deus numa boa, tranquilo. E tomando atitudes, comportamentos completamente contrários à verdade e acha que está tudo certo. Por quê? Porque vai acordar amanhã, o sol se levanta. Vai acordar no outro dia, o sol se levanta. Pastor, continua sendo o mesmo tempo, mesmo dia, tudo a mesma coisa, desde, é mesmo? Essa conversinha aí está lá em Pedro.
Mas esse tipo de pessoa, que está até dentro da igreja, que são da igreja, são até novas criaturas, mas estão caindo nessa cilada, vão estar dormindo. E aí a palavra de Jesus e de Pedro, do Apocalipse, quando diz assim, ele virá como ladrão, de maneira inesperada para quem? Para aqueles que estão dormindo. Para aqueles que fazem as suas regras de crenças pessoais a respeito de Deus. Não, eu creio dessa forma. Não, eu posso viver assim, o tempo é hoje, é moderno, beleza e tal, Deus é amor, toda forma de amor é válido, papapá, papapá, e esse bate-papo aí está entrando, contaminando cada vez mais a igreja. Com Deus é assim, sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Não tem coluna. Sim, sim, não. Sim, não. Sim, não. Tem um preço a pagar para viver assim. O mundo não vai compreender. O mundo não compreende a gente. Ele vai achar isso mesmo, que vai cada vez estar aumentando, que nós somos os radicais terroristas. Você é um radical terrorista, Marcelo, desse mundo moderno. Não está aceitando, nem valorizando o que está acontecendo como transformação da humanidade. Só para virar monstro, né? Porque o mundo está monstruoso. E o ser humano está cada vez mais destruído. Bah, tem alguma coisa errada. Porque a legislação desse mundo é a inspiração das trevas. E não tem nada a ver com a verdade. Alguém está captando o que a gente está conversando nessa noite, gente? É muito claro isso. Daí Jesus fala da gente se preparar, cara. Quando ele disse lá, depois a gente vai falar só sobre esse dia, sobre esse conteúdo do tempo da tribulação, que não houve dias antes, nem depois, tão difíceis ao ponto que ele diz assim, se eu não abreviasse esses dias, até os eleitos, aqueles que são deles não iam aguentar. Que pressão é essa? Eu estava conversando com o pastor Teixeira sobre isso. A palavra tribulação ali, tem uma palavra no latim de tribulação é tribulum. Essa palavra é interessante porque era o nome de um instrumento agrícola lá antes mesmo de Jesus, do tempo da Babilônia, da Mesopotâmia, aquele negócio todo lá, quando aquela cultura era forte, que era um instrumento agrícola para separar os grãos. E olha que interessante, naquela parábola que diz lá assim, Senhor, foi semeado o joio junto com o trigo, vamos lá para arrancar. Jesus falou, não, no final da colheita vai ser separado. Então era um instrumento para separar o joio do trigo. O tempo da tribulação é um tempo onde vai separar o verdadeiro cristão, que vai aguentar o chumbo grosso, que não amará a sua própria vida, mas o Senhor, o Rei da Glória, daqueles que estão se contaminando e deixando tão parecido com o mundo que eu não sei nem se a verdade está lá dentro governando. Que interessante, né? Está tudo na nossa frente. Está aqui, gente. Uau! Tem um preço para ser pago. O que é legal, que a fé não é um sentimento. Eu venho ensinando isso para vocês. A fé, cara, é uma escolha. Você fazer o certo e eu também é uma escolha. Agora, se é sacrificial, gera sofrimento, isso é problema. Então, nem aí. Como é que é? Você vai considerar, então, isso? Que se considerar, eu estou fugindo da escolha certa. A fé é uma escolha. Eu vou servir a Jesus até o final dos meus dias. Então, se prepare para os dias difíceis. Porque já são, e vão piorar. O mundo da confusão já se instalou. Não tem mais governos que as coisas estão tudo legal, mas está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, desenvolvimento é legal, não tem nada disso mais, não existe mais. E as coisas estão andando rápidas demais. Tendo dito isso, vamos a Lucas. Lucas capítulo 12, verso 54. Disse Jesus ainda às multidões, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E aí o verso número 55 está escrito, e quando notam
que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. E Jesus mandou ver, porque ele estava fazendo um discurso, que ele veio dizer coisas depois a respeito do fim dos tempos nesse capítulo. É um capítulo super interessante, o capítulo 12, muito, mas muito. Ele vem falando depois lá sobre os servos, sobre você esperar, e estar esperando o seu Senhor e tal, enfim. Verso 56, ele manda ver, cara, vocês são hipócritas. Vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. Uau! Jesus está separando duas coisas. Uma coisa é ter uma noção das coisas de fora. A outra é ter uma sensibilidade para reconhecer o momento em que a gente vive. Essa questão de reconhecimento do momento em que a gente vive, ela é muito ampla, porque ela tem a ver com a sua vida pessoal, do lugar onde você está, onde você vive, a família que você tem, o propósito que Deus tem pessoalmente para com a tua vida. Mas esse negócio é amplo em relação ao mundo, às situações que nós vivemos, para o fechamento final da vinda do nosso Senhor. E é tudo que será reconhecido por dentro, não por fora, gente. E eu vou chegar num ponto para te mostrar como é que isso funciona. Jesus, então, Mateus 24, ele também fala sobre essa questão de reconhecimento. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Beleza? No verso 33, assim também vocês, quando virem todas essas coisas, Jesus começou a falar sobre os sinais do fim dos tempos, de guerra, de perseguição, fome, catástrofe, várias situações lá, que ele foi falando, doenças e tal, ele falou muita coisa. Quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas o dia do Senhor. Tem muita coisa envolvida em Mateus 24, que depois a gente vai falar em relação à proposta de Israel, porque nós estamos ligados ainda dentro dessa questão. Muitos hoje consideram a igreja totalmente separada de Israel. Não pode. Porque, na verdade, Israel é a figueira, nós fomos inseridos nela, porque os ramos originais rejeitaram, foram cortados, mas nós fomos enxertados. Então nós temos que olhar sim para as coisas que acontecem no mundo geopolítico ali da situação de Israel, porque é isso mesmo. Até mesmo Israel como nação, 1948 para cá. Gente, nós somos essa geração que ficou lá quantos anos? Quase 2000 anos aí. Essa galera sem ter uma terra, espalhada pelo mundo. E ao longo desse tempo eles também foram perseguidos em vários lugares. E nenhuma nação do mundo ficou tantos anos, milênios, né? Quase 2 milênios, assim separado, e guardaram a tradição do seu próprio idioma. Eles guardaram. É sobrenatural isso. E você vê Ezequiel, capítulo 36, 37, 38, falando sobre uma guerra chamada Gog e Magog, falando sobre as nações, certas nações, não são todas, é super interessante. Nações que estão ligadas ali ao Oriente Médio. E virá contra Israel. Mas antes disso aí, no capítulo 36, Deus pergunta ao profeta, acaso esses ossos podem reviver? Falando sobre Israel. E o profeta falou, tu sabes, Senhor, porque está feia a coisa de olhar esse negócio aí e tal. Então profetiza. E foi profetizado. E aí os ossos começaram a bater um no outro, vieram as musculaturas, vieram os tendões e tal. E aí começa no capítulo 36, Deus a restaurar Israel. De uma restauração, trarei os meus filhos de todos os lugares da terra e restaurarei a sua terra. Uau, isso aí, ó, a gente está participando disso pela história, cara. Nós estamos lotados de evidências, até geopolítica, de profecias, de coisas que nós estamos no tempo. E o tempo que nós estamos vivendo é super crucial. É aquele tempinho aí que levantou lá o juiz para dizer, quanto de acréscimo? É no acréscimo, hein? Nós estamos no acréscimo. Um acréscimo.
Então, falando sobre o fim dos tempos, ou o tempo do fim de todas as coisas, a palavra, ela mostra amplamente, gente, acontecimentos, evidências e sinais claros que esse tempo se aproxima e rapidamente. Eu quero fazer uma pergunta: quais são os 2 fatos absolutamente marcantes para a humanidade desde a sua existência? E o que é incrível é que a gente vive nessa época que pode olhar tudo isso. Qual foi o primeiro? O primeiro é esse, a primeira vinda, redimindo o homem da sua derrota. De onde? De 4.000 anos atrás, quando Adão e Eva, que nós cremos, está escrito, é a palavra de Deus, quantos creem aí? Comeram do fruto que não poderia comer e morreu. Aí toda a humanidade levou como herança o quê? Uma natureza morta, afastada de Deus, sem o Espírito de Deus. E aí Deus, no seu plano, antes mesmo da fundação do mundo, vou mandar meu filho para esse perfeito sacrifício. Ele veio. Há 2.000 anos atrás, veio para o que era seu e os seus não receberam. Não, mas Deus, eles não receberam. Mas você recebeu e eu também. Você é um abençoado. Não, gente, se a gente falar em proporção, hoje você está aqui nesse lugar, você é uma nova criatura, ouviu o que você está ouvindo, em proporção aos bilhões de pessoas que nós temos sobre a face da terra. E fizer aí, um matemático fizer uma conta aí, da vírgula 0,0000, você vai ficar, é como se fosse um prêmio de loteria, um negócio assim que seu coração fica pequenininho, mas você teve a oportunidade e recebeu. E Deus ter começado a evangelizar no Oriente Médio, todas aquelas nações, levar aquela palavra para a Ásia, varrer o continente europeu, para depois chegar nas Américas, e agora esse grande avivamento na América do Sul, outro na Ásia, voltando a ter um avivamento no Oriente Médio. E vai ter um também na Europa. Mas, gente, é o final do final. É o final do final. Esse é o primeiro fato marcante. O segundo, a sua segunda vinda, finalizando o propósito de uma aliança feita com o homem, PT. E aí, pastor? A própria palavra diz, Jesus vai vir, vamos ter um milênio sobre a face da terra, ele reinará aqui com seus santos. Vai reinar de Jerusalém, a cidadezinha dele. Todo mundo quer Jerusalém. O mundo inteiro quer tomar a mão. Essa cidade pertence a Jesus. É dele. Mas o que é interessante é que o próprio povo de Deus desconhecia o tempo da primeira vinda. E até hoje. Mas João diz assim: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, gente, veja, Deus. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veja, mas a todos. Uhul! Agora eu dou um uhul. Que é nós na fita. É nós na fita aí, ó. Uhul! Mas a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos a saber, aos que creem no seu nome. Você é um abençoado, cara. Essa bênção paga tudo. Porque tem bilhões de pessoas que não têm essa verdade e vivem de uma maneira miserável. A maior parte do mundo é miserável e pobre, dorme com fome, necessidades altíssimas. Eu estou falando a verdade. Nós o recebemos. Em Lucas, eu vou pular essa parte aqui porque tem muita coisa, mas ela é interessante, eu tenho que voltar. Lucas, vamos lá? Lucas capítulo 2, eu quero daqui iniciar algo interessante. Lucas capítulo 2, nós vemos aí uma história muito legal, eu amo essa história, ela está sempre me ensinando coisas. Lucas capítulo 2, nós vamos ler
o verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Aleluia. Quem deu meu Deus aí? Hã? Falaram movidas hoje? Uau, então faz parte da mensagem hoje, tudo isso aí, né? Lucas capítulo 2, 25. Homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Agora veja que está escrito aí, grifa na sua Bíblia, que isso é legal. E o Espírito Santo estava sobre ele. Cara, quando eu leio essa passagem, eu fico vendo assim, caramba, o Espírito Santo é tudo, né? E é mesmo. Ele não é parte. Ele é tudo que eu e você precisamos para completarmos o propósito de Deus. Ele é tudo. Só que eu posso dizer assim, a razão de estarmos aqui é Ele. Uau! E o Espírito Santo estava sobre ele. Agora verso 26. Revelar-lhe, olha a revelação. Operação do Espírito Santo. Conversando contigo e comigo. Quando ele conversa contigo, ele te revela. Ok? Revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte física antes de ver quem? O Messias, a qual eles aguardavam. O Cristo do Senhor. E aí o que acontece? Beleza, o Espírito Santo falou, botou no coração, a gente não sabe quanto tempo depois. Quanto tempo passou isso? A Bíblia não descreve. Mas olha o que acontece no verso 27. Movido pelo Espírito. Não é não? Eu estou movido como? Cara, é por dentro. Você tem uma percepção interna de que precisa fazer isso, de que precisa dizer alguma coisa para alguém, de que você é isso, movido pelo Espírito. Ele foi para onde? Agora você vê como é que é fantástico, porque veja gente, olha só, o que eu quero te falar, o Espírito Santo é fantástico, é por isso que nós precisamos dele no fim dos tempos. Porque veja, o Espírito Santo fala para eles, cara, você não vai morrer antes de ver o Cristo. Uau, imagina, caramba, viu o Messias, então não vou morrer, então primeiro eu vou ver, bom, legal, já é fantástico, né? Ele bota aquilo no coração dele e fica cozinhando aquilo e guardando, e de repente ele é movido, porque veja, se Simeão chega 3 horas depois, não pega, porque as crianças iam lá para ser apresentadas, e aí o que acontece? Depois a galera voltava para sua casa, não sei que distância, de onde veio José e Maria com Jesus, e ele na casa dele, movido. O Espírito Santo sabe montar as coisas, cara. No tempo certo, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, trazendo algo que linka aqui, aquilo outro, e uau! E faz avançar a nossa vida. Eu creio nisso. São os divinos encontros, preparados por Deus, se eu e você tivermos debaixo da sensibilidade. Porque se Simeão não estava nem aí, talvez o Espírito Santo nem falasse para ele, porque ele cultivava algo que a gente vai ver, ele cultivava algo, o Espírito Santo então disse para ele, é tipo assim, cara, eu vou te dar um presente que eu te amo. Eu recebo isso, é um presente. Eu quero te dar um presente porque eu te amo, cara. Você me busca, eu te dou uns beijos. Então é o seguinte, você não vai morrer, você vai ver o Cristo. Aleluia. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Olha isso. Foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, o que acontece? Simeão tomou no braço e louvou a Deus dizendo, mas pode ser que de repente tenha mais de uma criança, né? Mas ele foi na bucha, tudo movido pelo Espírito, tomou no braço as crianças, louvou a Deus dizendo, agora Senhor, é o seguinte, agora pode me despedir, eu vou para casa em paz, segundo a tua palavra, que ele está falando de despedir, não é para casa não, ele ia morrer mesmo, ia embora, e o tempo dele, olha, eu já vi, você me prometeu antes da minha morte ver o Cristo, já vi, estou em paz, obrigado pelo presente. E aí ele vai e começa a profetizar, agora Senhor, pode me despedir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que é isso, cara?
Ainda diz assim: a qual preparaste diante de alguns povos. Cara, ele já está profetizando algo que nem a nação de Israel estava vendo. Rejeitou Jesus, ele está dizendo que é para todos os povos. Revelação do Espírito Santo enchendo a boca dele, e o Espírito Santo usando a vida dele para dizer isso: a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação a quem? A gentios, a nós. E é claro, para a glória do teu povo de Israel. E o pai do menino e a mãe estavam admirados do que ele dizia. Olha aí, o cara sendo usado pelo Espírito Santo, profetizando. Verso 37 fala dessa senhora também, Ana. Não. E que era viúva de 84 anos. Beleza. Ok. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Beleza, verso 38. E chegando naquela hora, ela também chegou naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam o quê? A redenção de Jerusalém. Uau. Então, eu só quero te falar que duas pessoas diferenciadas para reconhecer algo, não no natural, não foi na naturalidade, para reconhecer o Filho do Deus vivo, que acabaram de chegar. Agora você imagina essa cena, Jesus nos braços de Simeão, Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus. E você sabe que todo bebê gosta de pegar assim no dedinho, né? O próprio Deus pegando no dedinho dele. Imagina essa cena. Caramba, cara, se acontece um negócio desse comigo, eu fico doido, cara. Uau, não ia lavar a mão uns 10 anos, pelo menos. Um Deus que vem em carne, figura humana para morrer por mim e por você. Nada disso aconteceria sem a ação viva do Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? E nós não reconheceremos o tempo das coisas sem a ação viva do Espírito Santo em nós. Quais são as 3 características de Simeão e Ana que os fizeram reconhecer o Salvador? Primeira, mantinha comunhão com Deus através da oração, você não tenha dúvida. Essa comunhão viva desencadeia a segunda característica, tinham sensibilidade. Do Espírito Santo não é sensibilidade natural, mas é a sensibilidade do Espírito que fica em alta. E a terceira característica de Simeão e Ana, que eles esperavam a promessa da vinda do Messias. São 3 características que precisam estar em nós também. Se isso é para a primeira vinda, isso significa que também para a segunda vinda nós temos que estar debaixo disso aí, ó. Guarde isso, gente. Guarde isso que eu estou te falando nessa noite. Se você nunca esquecer isso e mantiver o teu coração em alta sobre isso, você está preparado para a vinda do Senhor. Assim como eles estavam preparados. A segunda, tinham a sensibilidade, e a terceira, esperavam a promessa da vinda do Messias. E nós esperamos a sua segunda vinda. Mas é o mesmo sistema, é a mesma coisa. A harmonia dessas características é perfeita e única para reconhecermos também o tempo da sua segunda vinda. Legal? Eu quero voltar aqui só para entender que se a igreja não cultivar isso, essa é uma palavra boa, se ela não cultivar isso eu falo de uma maneira pessoal, gente, é nossa, é minha, eu não vou botar responsabilidade, ok, mas é isso mesmo, é algo no coração por amor e temor a Ele que faz com que eu cultive isso, porque isso aqui é uma baita de uma segurança, não só
nos tempos do fim, para reconhecimento de situações que a gente está vendo acontecer, para ter uma expectativa correta, porque Jesus falou vigia. Isso aí é estar em vigília do ponto de vista do mundo do espírito. O seu ser espiritual está em vigília. Diga aleluia. Mas isso é pessoal. A igreja, pessoalmente, que não cultiva isso, ela perde essa sensibilidade de reconhecer coisas, de reconhecer momentos. O momento em que a gente vive, o momento que a própria pessoa vive, a facilidade com que o engano e outras coisas abordam a vida da pessoa, fica mais intensa e a pessoa se abre com facilidade. A minha segurança e a sua, para nós vivermos até o final, e completarmos a carreira, como disse o apóstolo Paulo, guardar a fé e fazer o bom combate, como ele estava falando, é manter isso aí, ó. Se tudo que eu vou falar, ainda vou continuar na próxima quinta-feira, se tiver que reter coisas, retém isso aí, ó, ensinado pela própria palavra, a respeito de como a gente tem que estar preparado para entender o tempo que a gente vive, a segunda vinda do Senhor, e a gente ser encontrado com esse aí, que não vai ficar para fora das bodas do Cordeiro, que não vai ficar de fora, a porta não vai fechar para você, também não vai fechar, ela vai estar aberta, que Deus vai recolher a gente. Pode tirar uma foto, ver isso aí, porque isso aí é o nosso, esse é o nosso deverzinho diário, mas é fantástico, gente, porque ele é renovador, ele te fala coisas novas, te mostra coisas que ninguém está percebendo, só 2 pessoas, Jesus vem, ele vem para o seu, ninguém reconhece, é o que a gente vai ler. Então volto a lembrar que essa harmonia aí, ó, dessas características, são perfeitas, é perfeita e única para a gente reconhecer o tempo da sua segunda vinda. Dá mais 5 minutinhos só para eu avançar no que está em Mateus. Mateus 24, 37 diz lá, pois assim como foi nos dias de Noé, também, olha como está escrito, hein? Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Se você for ler, você vai ver o tempo de Noé antes, o mundo estava perdido, cara. Ele tinha aumentado, a perversidade tinha aumentado, a malignidade do coração e tal. Jesus olhou, falou, meu Deus e tal, tem alguém que salva aí? Tem esse menino que achou diante de Deus graça. Moisés não, perdão. Vamos trocar os nomes, é tanto nome, né? Noé, é esse menino. Porquanto, veja o que aconteceu, assim como foi nos dias de Noé. Ok. Porquanto assim como nos dias anteriores, é o que nós estamos vivendo, dias anteriores à segunda vinda. Então, dias anteriores ao dilúvio, aí, todo mundo comia, bebia, mundo rolando direto, tudo tranquilo, aquela alegria, cachaça, ok, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento. Eu botei até ali assim, uma rotina sem mudança há anos. Ei, uma rotina sem mudanças há anos. Até, diga até. Até, isso é Jesus que está falando. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não, o quê? E não perceberam. Sabia que essa palavra, se você der uma lidinha no original, tem uma conotação de intimidade. Essa conotação de intimidade é porque essa percepção é do teu íntimo, é da intimidade do teu espírito com o Espírito Santo, para reconhecer coisas. Eu já falei isso para vocês, estava conversando com a Janine. Eu não quero saber, estou falando eu, pastor Elinho, minha vida. Ok, eu não sei muita coisa, não sei nada, estou aprendendo muita coisa, a gente vai botando, né? Vai botando para dentro, organizando as gavetas, é uma revelação ali, um entendimento aqui, vai ouvindo, ouve outras pessoas, que eu também considero que são homens sérios e tal, pessoas que têm esse conteúdo, bom senso de
de ter o Espírito Santo e a palavra e não avançar em muitas coisas para ser popular, mas tem algo muito legal para ser falado. E o que acontece? De 2015 para cá, virou uma chave dentro de mim a partir de janeiro. E aí o que vem acontecendo? Na minha jornada eu vou analisando que tudo que acontece dentro do meu coração, eu vou valorizando e ficando com o meu coração. Agora, se eu estou entendendo, se de repente eu tenho que decidir com base no meu coração, já tomei decisões várias na minha vida com base no coração, não me arrependo de nenhuma delas, cheguei até o dia de hoje. Uma chave virou em relação a esse assunto. Até então era um assunto que não vou abordar muito isso, porque é complicado, Apocalipse, aquilo outro e tal, até posso ler, mas tipo assim, não havia uma movimentação dentro de mim. Mas em janeiro de 2015, a partir de então, todas as vezes que eu paro, ou para ler, ou para estudar um pouquinho e assistir sobre isso, meu coração fica em... Mas por que esses anos todos? Só agora, em 2015, para mim, isso veio. Bom, eu tomo duas coisas aí super importantes. Primeiro, que eu vou valorizar isso que está acontecendo dentro de mim. Então eu vou ficar atento a isso, vou buscar cada vez mais. E segundo, que eu tenho uma responsabilidade como ministro dele de ensinar a igreja. Ele chega para mim e fala e mexe no meu coração, quem sou eu para não estar ensinando? Então eu venho já há alguns anos, talvez uns 4 anos para cá, 3, ensinando sobre isso, de maneira regular, coisas que no meu ministério passado, meus anos, eu nunca abordei em si esse assunto para falar. Alguém está entendendo? Mas isso é a minha vida, minha responsabilidade. E eu vou ficar com o que está no meu coração. Se ele me deu um toque, esse é o tempo. Se ele me deu um toque, é tempo de prestar atenção. É tipo assim, é tempo de você entrar em vigília ali. Não quero nem saber se ele vai vir em 20, 30 anos, não importa. Mas o que aconteceu em mim despertou algo que eu simplesmente vou responder até o final dos meus dias. Pronto. Alguém pegou isso aí? Não perceberam, senão quando veio o dilúvio, o juízo, e os levou a todos. Assim será, olha como é que está escrito no final, assim será também a vinda do Filho do Homem. Todo mundo vai esperar que o dia seguinte é o dia seguinte. É o dia onde a gente vai comer, beber, a gente vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer, quando de repente o sol escurecerá. A lua não dará o seu brilho, o firmamento vai ficar doido. E aí nas nuvens com poder e glória, meu irmão. Para nós, glória, a gente vem esperando isso. Vem só aguardando. Para o mundo, desespero. Agora tu imagina, Noé entrar na arca com a família, acabou, não deu mais tempo, é mesmo? E a galera do lado de fora, está chovendo, né? Hoje está chovendo forte. Ih, rapaz, olha a rua como é que está. Até aí está tudo bem. Agora tu vai imaginando. Agora, você vê, ninguém morre de repente com a chuva. Mas aí as coisas vão se intensificando e não para. Pô, mas não está parando por quê? Mas chuva? Tá, mas já está meio cheio. Está começando a entrar na casa. Desde não notou isso aqui, nunca tinha chovido. Então, beleza, está caindo essa água aí, e agora? Ok. Fala aí se alguém se salvou. Agora você imagina depois os níveis que você vai tentando sobreviver, o nível de pavor. Alguém leu ali em Isaías que será dias de pavor? Para quem? Para quem não se preparou? Para a igreja tem que estar preparada. Mas para o mundo, dia de juízo. Não é para nós. Porque se esse juízo vem para dar esse término, destruindo tudo isso aí, para nós não, vai tocar a trombeta e a gente que estiver vivo, só um detalhe. Vou terminar com isso aqui, aleluia. 1 Tessalonicenses 4, aleluia, é bom demais. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, na sua segunda vinda. No verso 16,
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá de onde? De onde? Dos céus. Segura o teu dedo assim, ó. Volta aqui atrás, Atos 1. Jesus, depois de ressuscitar, ainda andou com os discípulos e muitas pessoas o viram. 40 dias. 40 dias. No finalzinho que ele estava indo para casa. Verso 9 de Atos 1. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Olhem para cá. Okay? Jesus diz essa palavra e vai se levantando, e a galera, uau! Vai subindo. Uma nuvem o cobre. E estando eles com os olhos fitos no céu, para cima, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Essa é a parte que você tem que grifar. Esse Jesus, que dentre vocês foi assunto ao céu, virá do modo como você viu ele subir. Vamos voltar para lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, verso 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. É a sua segunda vinda, meu irmão. É isso aí. Não tem 2, 3, 4, 5, uma secreta, não tem isso. Na frente de todo mundo ele foi elevado aos céus. Na frente de todo mundo ele vai voltar. Não, beleza? Responder, a trombeta ressoada descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos. E gente, eu tenho esperança que seja na minha geração, olha aí. Aleluia, hein? E nós, os vivos, os que ficarmos, essa palavra no original, os que ficarmos, também é os sobreviventes. Magoei, pastor, agora ficou duro esse negócio. É bem diferente a conotação, os sobreviventes, o tempo vai ser meio duro, hein? Os sobreviventes. Os sobreviventes serão arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, nuvens, nas nuvens. Ele voltará para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém, igreja? Vamos embora ficar de pé. Semana que vem eu vou dar continuidade a isso aí. A gente vai pegar daqui, tá legal? Venha para cá. Avise alguém para começar a assistir. Gente, o Espírito Santo está despertando a igreja, cara. Não dá para ficar dormindo, não. Não dá para achar que está tudo numa boa, não. Vamos andar de coração preparado. Lembra? Até o dia que ele entrou na arca. Até o dia que entrou na arca. Não perceberam. Não será para nós. O apóstolo Paulo fala que nós não estamos nas trevas, nós andamos na luz, para reconhecer o tempo em que nós vivemos. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa noite tão maravilhosa. Obrigado pelo poder da Tua palavra, obrigado pela Tua presença conosco. Espírito Santo, Tu és aquele que nos ensina, Tu és o nosso Deus, nosso Senhor. Ajuda cada um de nós, nossos irmãos, a andarem em sensibilidade. Vimos aqui as características na vida de Simeão e de Ana, Senhor, para que elas possam estar dentro de nós e nós cultivarmos isso. Não sermos pessoas desesperadas, nem cegas a caminhar nesse mundo, Senhor, na cegueira,
na falta de entendimento de dentro, na falta de percepção e sensibilidade necessária para reconhecermos muitas coisas na nossa vida. E fundamentalmente estarmos preparados para a tua vinda, Senhor, para te encontrar de maneira própria, para termos óleo suficiente para não ficarmos fora das bodas do Cordeiro. Meu Deus, Pai, muito obrigado. Obrigado nessa noite por cada um dos meus irmãos, por aqueles que nos assistem. Obrigado aqui pela nossa igreja, Senhor, pela tua igreja espalhada sobre a face da terra, mas nós, a nossa comunidade, Senhor, nós que pertencemos a esse lugar. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela está aberta, Senhor. A tua voz está aberta nesse lugar. Nós não estamos perdidos, Pai. Não andamos nas trevas, na escuridão. Muito obrigado, Jesus. Nós te damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor, pela oportunidade que nos concede todos os dias de viver contigo, na iluminação da tua verdade, sendo sensíveis à voz do teu Espírito, a reconhecer situações, e muitas vezes são portas e oportunidades de engano, de destruição. Ajuda-nos, Pai, no nosso coração. O desejo nosso contínuo é fazer escolhas certas, Senhor. As escolhas que são mostradas pela tua verdade. E pagarmos um preço por fazermos essas escolhas. Está tudo certo, Pai. Porque você tem cuidado de nós, aleluia. Tu tens cuidado da igreja, a tua paixão é a tua igreja. Há escrito na tua palavra que Jesus amou a igreja até o fim. E Ele continua nos amando. Ele continua intercedendo por nós. E está escrito que Ele está conosco até o final, a consumação dos séculos. Em o nome de Jesus, Pai, que haja descanso no coração dos meus irmãos. Nós te louvamos nessa noite e te agradecemos.